Salve, galera amiga! Nesse louco trimestre da Loteca, Vovoteca e vocês invadindo o concurso 1120. Esse aqui é aquele acumulado por natureza zero. Com isso, a garantia de um grande prêmio. É evidente, ainda sem Série A, que volta, acho que já no concurso do outro, final de semana, a grade pode não estar agradando a todos. Porém, é o que temos que encarar. Loteca é desafio e é disso que gostamos. E vamos em frente. Agora que você já deixou o like, aquele joinha da sorte, eu chamo o Matheus para as tradicionais análises dos números parciais da grande enquete Vovoteca. É com você, filhão. Vem que a bola tá com você. É isso aí, minha galera amiga. Enquete já está na tela e superando 1.100 votos. Com apenas 2 dias de votação, as parciais da grande enquete Vovoteca apontam, e eu destaco, 2 super favoritos, o Real com 85% e o Grande Bahia com 86%, com tudo definido na La Liga, vejo um certo perigo. Afinal, será um jogo para cumprir tabela e eu não descarto a possibilidade de um empate. Então, se o bolso permitir, o duplo 1x pode ser muito bem-vindo no jogo do Real Madrid. Ainda no campo de favoritismo, temos mais 8 colunas. Vejam o Barça visitante no jogo 4 com 65%. Pode ser um favorito de risco, pelos mesmos motivos do jogo do Real Madrid. Jogo para cumprir tabela. Pode animar demais o Sevilha, que joga em casa. Os favoritos nos jogos da Série B são sempre pouco confiáveis. Entre eles, creio que o Náutico, o Guarani e o Ceará podem encontrar dificuldades para confirmar. Na verdade, vejo com bons olhos a presença do empate nesses jogos. No campo de surpresas, eu penso que devemos olhar com carinho a vitória do Botafogo da Paraíba com 23% visitando o Sampaio e o Sport e seus 25% em casa frente ao Fortaleza pela Copa do Nordeste, onde sempre acontecem jogos difíceis. É isso aí, galera. Esses foram os meus destaques da enquete. Continuem votando no vovoteca.com e no Lotequeiros BR, nessa ferramenta que ajuda demais a nossa nação lotequeira. Sem mais enrolação, eu passo agora para o JP para o desenvolvimento do nosso jogo Esqueleto. Mais rápido que um curisco, o Matheus já jogou na tela aí o jogo Matriz 14 seco, sugestão Vovoteca, sem inventar muita moda e até seguindo a excelente análise que ele fez dos números parciais da enquete. E a enquete sabe como é, né? Mostra a sabedoria popular da nação lotequeira. Abre um bom caminho, não é garantia de acerto, mas principalmente tem o poder de descortinar as casas onde podem morar as zebras e as surpresas. E aí eu fiz a minha matriz e junto com ela, na parte de baixo, vocês veem que eu coloquei aí minha sugestão para 5 duplos. Coloquei também aquele jogo que eu acho que pode ser que pinte uma zebra, no caso aí joguei o Sevilha, joguei aí o jogo do triplo, né, escolhi aí para um triplo, né, para quem for investir, e até que eu acho que é um bom jogo, que é o jogo 6, Sampaio Corrêa e Botafogo da Paraíba. Só que na imagem aí, por um descuido meu, eu marquei como jogo 2, mas esse do triplo que está marcado é Sampaio Corrêa e Botafogo. Vamos a uma breve análise do que me levou à marcação. Tenho no jogo 1 essa decisão em campo neutro, tá? Da Copa da França, o Lyon recebendo não, né? Já que é neutro é Lyon e PSG. Aqui é só uma questão de coluna 1, coluna do meio e coluna 2, porque o campo é neutro. Evidente que o PSG tem um time muito superior, mas o Lyon de bobo também não tem nada, né? Nos últimos 5 jogos aí ele venceu 4. Eu acho aqui que eu devo partir com o PSG, como a maioria vai fazer, mas eu vou abrir a possibilidade aqui de usar esse duplo, coluna do meio e coluna 2, partindo sempre do PSG. O Argentino Júnior recebendo o River Plate, aqui já é pelo Campeonato Argentino, um campeonato meio confuso, tem time que não acaba mais lá, né? Há pouco tempo estávamos aí, Copa da Argentina, agora é Campeonato Argentino, esse jogo 2, Argentino Júnior e River. O campeonato está só começando, foram 2 jogos de cada um. Argentino Júnior venceu um e perdeu o outro. Venceu na estreia e perdeu
na última rodada de 3-0 para o Racing fora. Já o River Plate começou com tudo, 2 jogos, 2 vitórias e vai aqui, aliás, na última rodada jogou em casa, bateu o Belgrano por 3-0, mas sempre quando se enfrentam o Argentino Júnior e River, é a tendência de um jogo muito disputado, como a maioria são lá na Argentina. Eu começo aqui como sugestão de matriz com um empate coluna do meio. Se for usar um duplo, talvez eu use no meu jogo, eu iria de x2. No jogo 3 é o Real Madrid e Betis, aqui é a última rodada da La Liga. Já não vale mais nada, né? Já temos aí o campeão. Então é o campeão recebendo o 7º colocado. Como é que esses times vão vir? Vão vir completo, vão vir com muita vontade. Não muda nada, não muda posicionamento, não muda mais nada, fica valendo mais como um amistoso. Mas, quando essas camisas entram em campo, o amistoso vai ficar meio longe aí, né? No último jogo, o Real Madrid empatou 4-4 com o Villarreal, um jogaço de futebol, enquanto que o Betis, ele em casa perdeu do Real Sociedad. Eu acho que aí já tinha jogado a toalha, e como ele jogou a toalha vai continuar caída e aqui vai dar Real Madrid. Eu estou indo então nessa sugestão de coluna 1. No 4 é o Sevilha recebendo o Barcelona, ainda na La Liga. É a mesma análise do outro jogo, não vale mais nada, cumpre em tabela. O Sevilha aqui terminando aqui em 13º. Pode ser aí que ele almeje ainda aí alguma coisinha, porque por posicionamento, por pontuação, né, posicionamento na tabela, o Sevilha pode ganhar um dinheirinho a mais, e lá é em euro, né? Já o Barcelona, né, vice consolidado, vai tranquilamente aqui fazer aquele jogo de despedida. É sempre um bom jogo entre esses dois aqui. Meu palpite é Barcelona. Porém, vejam aí na minha indicação de zebra indicada, indico só uma. E escolhi aqui o Sevilha como a zebra da rodada, na minha opinião. Se você puder cercar, tá aí minha dica. No 5 é Série C do Brasileirão. É o Náutico recebendo o Remo, lá no Recife. O Náutico vem em 11º com uma vitória, um empate e 2 derrotas. Enquanto o Remo é o 14º com uma vitória, um empate e 3 derrotas. Quer dizer, fez um jogo a mais já, tá? O que eu destaco aqui é que na última rodada, é isso mesmo, na última rodada o Náutico perdeu por Volta Redonda. E em casa, no último jogo em casa, empatou com o São Bernardo apenas. Já o Remo, ele saiu 2 vezes e perdeu as 2. O último jogo ainda foi em casa do Remo e ele ficou no 0-0 com a Tombense. Quer dizer, perdeu a oportunidade de 3 pontos em casa e agora vai tentar recuperar fora. Acho difícil, minha matriz começa com o Náutico. Não sei se vou usar algum duplo, algum cerco aqui. A princípio, o Náutico. Sampaio Correia e Botafogo, também Série C, é o jogo 6. É o 16º Sampaio, 0 vitória, não ganhou de ninguém ainda, 2 empates e 2 derrotas. Recebendo o Botafogo da Paraíba, 3 vitórias, 1 empate, invicto, não perdeu de ninguém. Tá jogando muito bem o Belo. Vai ser uma coisa muito difícil aqui pro Sampaio Correia, até porque o Botafogo da Paraíba se dá muito bem quando joga lá em São Luís. Se não me engano, nos últimos 3 jogos, estava vendo lá naquela planilha que eu faço no Vovoteca, ele visitou e não perdeu, tá? E eu acho que também não vai perder aqui, tanto é que no último jogo fora, o Botafogo da Paraíba surpreendeu e venceu bem o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Eu vou aqui de Botafogo. Mas conforme eu disse, que aí na imagem aí vocês veem que é meu triplo indicado, é esse aí. O único que eu resolvi indicar. Até porque é jogo de Série C, é jogo difícil. Esse é o jogo 6, tá? Na imagem saiu como jogo 2, mas é jogo 6. Não vão me cobrar aí nos comentários. Eu tô avisando aqui, hein? Se cobrar é porque não ouviu o que eu falei. Vamos pro jogo 7, Boca Juniors e Talleres. Aí é um jogão aqui na Argentina. O Boca começou aí com 2 rodadas, 1 vitória e 1 derrota. E já o Talleres tem 2 vitórias e não perdeu para ninguém. Na última rodada, o Boca, né, conseguiu a primeira vitória, goleando o Córdoba fora por 4-0. E o Talleres foi em casa, venceu o Tucumã, Atlético Tucumã. Eu acho que aqui
por ser início, por Thales ter começado bem e o Boca jogar em casa, eu vou começar com um empate, dando uma sugestão aí na imagem de um duplo coluna 1 e coluna do meio, para quem gostar e quiser usar. Jogo 8, Guarani e Paysandu, Série B, Albuquerque aí começando muito mal a jornada dessa Série B, uma vitória e 5 derrotas, tá mal, hein? Perdeu a última rodada pro América 2-1 em Campinas, é isso? Parece que é. Já o Papão, ele começou aqui com 0 vitórias, já tem 4 empates e 2 derrotas. Na última rodada empatou fora, né? Aliás, está empatando muito, então ele empatou com o Amazonas fora em 1-1. E agora viaja para São Paulo, para o interior paulista, na Bela Campinas. Eu acho que aqui é jogo para o Guarani se recuperar. Coluna 1. Ituano e Ponte Preta, outro jogo complicado do interior paulista, Série B. O Ituano é o lanterna da Série B no momento, uma vitória, nem um empate, 5 derrotas. Teve uma vitórinha magra aí no meio, mas voltou a perder na última rodada quando visitou o Forte Mirassol por 2-0. A Ponte é a 14ª, uma vitória, 3 empates e 2 derrotas. Jogando fora de Campinas, não venceu ainda, tá, galera? Foram 3 jogos, empatou 2 e perdeu 1, sendo que um desses empates foi na última rodada, segurando 0-0 contra a Chapecoense lá em Chapecó, aquele jogo adiado para segunda, depois adiado para terça, por causa da chuva, e no final ficou no empate, tá? Meu palpite aqui no interior paulista é para empate, tá? Pode ser até um empate seco aqui, mas na sugestão de duplo, na imagem eu estou com X2. Vila Nova e Brusque, estamos vendo aí o Vila jogando muito bem, são 6 jogos, venceu 3, mas perdeu 3. Só que em casa, ele ganhou os 3 que jogou, fez 5 gols e tomou apenas 1. Tá forte em Goiás. Já o Brusque é ao contrário, vem mal, hein? Vem mal das pernas, jogando fora de Santa Catarina. Nenhuma vitória, nenhum empate, perdeu 3 jogos, só marcou um gol fora de casa, levou 9, tá? Então é um jogo aqui pro Vila Nova avançar na classificação, eu vou com ele na coluna 1. Bahia e CRB, o jogo 11 já é Copa do Nordeste. Aqui é uma paulada, hein? O Bahia vem muito bem na classificação geral não, né? Nos últimos jogos ele tem 4 vitórias e um empate. Enquanto o CRB vem oscilando, né? Vence um, empata, vence, derrota, vitória. Mas aqui é Copa do Nordeste. E Copa sempre pode acontecer algo diferente. Acontece e tem que acontecer para o CRB algo diferente, porque há muitos e muitos anos ele visita o Bahia e não ganhou nenhuma vez. Eu acho que não vai quebrar o tabu. Acho que vai dar Bahia em casa, coluna 1. Sport do Recife e Fortaleza. Aí sim, um jogo de muito equilíbrio também pela Copa do Nordeste, jogo difícil. O Fortaleza, no geral, evidentemente, é um time melhor, é um time com um elenco superior, mas sabemos que o Sport na ilha, e o Galo também sabe disso, não é fácil e deve crescer aqui, tá? Vamos ver como é que ele vai se portar nesse jogo aqui. Eu acredito que pela força do Fortaleza e pela condição de mandante do Sport, a minha matriz começa no empate. Mas também, se eu fosse sugerir um duplo, talvez eu fosse na contramão de muitos. Eu iria de Sport e empate. No jogo 13, o Ceará pela Série B recebendo a Chapecoense. Jogo complicado aqui para o Ceará, pode ser que ele não encontre muita facilidade. O Ceará é em casa, ele já fez 3 jogos, venceu 1, empatou 2 e não perdeu nenhum. Fez 5 gols e tomou 4, quer dizer, ele não se destaca muito ainda como mandante. Já a Chapecoense fora de casa fez 3 jogos e está equilibrada, tá dando trabalho, hein? Tem uma vitória, um empate e uma derrota fora de Santa Catarina. Ou seja, é um jogo de risco, onde se você tiver verba, seria interessante você cercar. Eu, na minha matriz, eu começo com coluna 1, talvez eu fixe nela. O jogo 14 volta para a Argentina, o campeonato argentino, entrando aí na 3ª rodada, Independiente recebendo o Vélez. É complicado, né? O Independiente já nas 2 primeiras rodadas não venceu, empatou 1 e perdeu 1.
O Vélez venceu na última rodada, mas havia perdido na primeira rodada. Falando em última rodada, né, o Independiente empatou com a Platense 0-0, só que foi fora. E o Vélez bateu bem o News Old Boys por 1-0 em casa. Eu acredito aqui na mais pura intuição que o Independiente vai conseguir sua primeira vitória. Mas também alerto ser esse aqui um jogo de risco. Então, se você tiver verba aí, no mínimo, cercar esse empate, eu acho que cairia muito bem. É isso aí, galera. É muito bom estar sempre aqui falando com vocês. E espero vocês sempre lá no nosso vovoteca.com, conferindo nossas planilhas estatísticas que sempre podem ajudar, conferindo lá os cartões ganhadores, né? Nesse último concurso foram 25 ganhadores com 13, 4 deles mandaram o cartão para mim e eu estou expondo lá. E esse que ganhou sozinho, né, de Brasília, agora no 11/19, né, que enquanto eu gravava saiu o rateio, esse aí eu não sei, esse não mandou o cartão não. Mas ele é lá de Brasília, né? Sabe como é? O pessoal lá é meio fechado. É isso aí então, visite vovoteca.com, o Lotequeiros BR com as análises escritas do trio de jovens lotequeiros que já não estão ficando tão jovem, Matheus, Nicolas e Paulinho. Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe todo o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Vai passar pela força do povo gaúcho, tudo vai melhorar. E se tiver que ter ganhador, que seja de lá então. Tá profetizado. É isso aí, e para isso eu digo amém.